Como já é uma prática comum, as pessoas sempre me perguntam sobre os mais diversos assuntos, em especial sobre política. E hoje eu fui perguntado por um amigo a respeito do conflito Rússia e Ucrânia. Ele me perguntou se haveria o risco desse conflito se transformar em uma terceira guerra mundial. Então eu virei para ele e falei que nós já estamos vivendo a terceira guerra mundial. Desde 2019, que nós estamos em plena terceira guerra mundial, a qual está chegando ao fim. Aí ele me olhou com um ar de espanto, achou que eu estava brincando e me perguntou: como assim? Aí eu fiz questão de explicar para ele que a terceira guerra mundial, a qual nós estamos vivendo de 2019 até a presente data, foi a pandemia. A pandemia da Covid. De um lado estava a China e do outro o mundo inteiro. Nessa terceira guerra mundial, a China conseguiu arruinar o mundo inteiro sem disparar um único tiro. E que nós tão somente agora, nesse finalzinho, nós estamos saindo dessa terceira guerra mundial. Onde a China saiu fortalecida, o mundo saiu enfraquecido, a indústria farmacêutica saiu trilionária e o povo arruinado, desgastado, com medo, falido. E expliquei mais, que isso se deu porque o mundo hoje conta com a gama de presidentes, líderes de nações fracos, covardes, que não honra a função a qual ocupa de liderar o seu povo. E dei exemplos para ele. Emmanuel Macron, na França, fraco, falido, reprovado pelo seu próprio povo. John Biden, nos Estados Unidos, está caquético, senil, fala coisa com coisa, precisa ser carregado pelos seus assessores, porque não aguenta parar em pé. Temos na França o Boris Johnson, melhor dizendo, na Inglaterra, Reino Unido, o Boris Johnson, que sequer é capaz de arrumar os próprios cabelos, está sempre descabelado e tomando medidas patéticas. E agora revela-se um novo líder da Ucrânia, que ao invés de ser um homem preparado, robusto, líder, é tão somente um comediante sem experiência, que me parece que foi eleito mais pelo voto de protesto. Talvez essa é a explicação. E sem contar as outras lideranças nacionais pelo mundo afora, que deixaram o Xi Jinping fazer com a sua China o que bem quis. E há quem diga que essa guerra, o disseminar desse vírus pelo mundo foi uma coisa premeditada e criada em laboratório. Não sou eu que estou falando. Muitos líderes já falam dessa hipótese. Basta ver Trump, quando estava na frente do comando dos Estados Unidos, ele falava dessa questão. Na verdade, nós vivemos uma profunda crise de liderança. Ao contrário do passado, em que nós tínhamos grandes líderes. Porque o líder se revela são nas dificuldades. Quem não se lembra de Winston Churchill, do Reino Unido, da Inglaterra, quando da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, Roosevelt dos Estados Unidos, Charles de Gaulle da França, Roosevelt dos Estados Unidos, Getúlio Vargas do Brasil, homens fortes de decisão. Hoje quem dá as cartas é a China. Mas vamos falar do conflito Rússia-Ucrânia. Não vai se arrastar belicamente para o mundo. O que vai ter são seus efeitos colaterais no campo da economia, que certamente vai trazer alguns danos
Mas eu também falei para ele que esse conflito serviu para revelar a hipocrisia desses líderes fracos que comandam essas nações. E essas organizações como ONU, OTAN, como também a OMS. Fracos e hipócritas, demagogos e dissimulados, porque aplicam um conjunto de sanções à Rússia, mas de forma parcial. Por exemplo, a Alemanha quer aplicar sanção à Rússia, mas não quer abrir mão da parceria com a Rússia de receber o gás que o Putin manda para eles. Eles querem continuar recebendo gás e pagando normalmente. Isso porque a Rússia fornece 40% do gás para toda a Europa. Sem o gás russo, os europeus morrem de frio. E é por essa razão que eles fazem essa pirotecnia demagógica. Por outro lado, os Estados Unidos querem aplicar sanções à Rússia, mas em outros campos. Na transação do petróleo, não. Eles querem continuar comprando o petróleo da Rússia. E eu vejo uma banda podre da imprensa, a banda podre da classe política, os desinformados, esquerdopatas do segmento organizado da sociedade, querendo pressionar o presidente Bolsonaro a tomar partido nesse conflito. Não pode, não deve e não vai. O partido do Bolsonaro é a paz. O partido do Bolsonaro é a resolução pelas vias diplomáticas. Isso Bolsonaro já manifestou através da sua fala e do próprio Itamaraty, da sua diplomacia. Então eu estou vendo muita hipocrisia. Agora eu queria falar um detalhe, senhoras e senhores. Líderes de potência como John Biden, dos Estados Unidos, Boris Johnson, da Inglaterra, Macron, da Rússia, em uma reunião entre países, eles aventaram que a Amazônia pertence ao mundo e que deveria passar para uma administração internacional. Você sabe quem foi o único líder de uma nação que bateu na mesa e falou que a Amazônia pertence ao Brasil, que pertence à soberania do Brasil? Vladimir Putin. Isso nós não podemos esquecer. Tem lá a sua cota de pecado? Tem. Tem a sua cota de erros? Tem. Mas esse é o ponto positivo manifestado em favor do Brasil quando todo mundo queria tomar a nossa Amazônia. E não se iluda. Nós vamos perder a nossa Amazônia se o Brasil não transformar as nossas Forças Armadas em uma potência militar. Hoje, as nossas Forças Armadas estão andando de lado, estão em frangalhos. É preciso se transformar numa potência nuclear e entrar no seleto grupo atômico nuclear, como poucos países pertencem. E sem contar que o Brasil manifesta o desejo de fazer parte do Conselho, fazer parte do assento permanente da ONU, que é ocupado por 5 países: Rússia, China, Estados Unidos, França e Inglaterra. O Brasil tem esse sonho de participar desse grupo permanente. Sabe de quem veio a manifestação de apoio para que o Brasil possa fazer parte desse assento permanente quando mudar o número de cadeiras, aumentar o número de assentos? Rússia de Vladimir Putin. O Brasil alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. 1 bilhão, B de bola, e 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. O Brasil tem apenas 202 milhões de habitantes. O mundo tem 7 bilhões e 600 milhões. E o Brasil alimenta 1,5 bilhão. Mas para alimentar
os brasileiros e o mundo, essa população ao entorno do mundo, o Brasil precisa continuar com seu agronegócio forte e pujante. Não só a grande agricultura, como a agricultura familiar. Mas para que isso possa ocorrer, para que o Brasil possa continuar liderando esse campo, o campo da alimentação, sendo o celeiro do mundo, é preciso ter fertilizantes e adubos. E sabe quem é que fornece isso para o Brasil? A Rússia de Vladimir Putin. E foi por essa razão que o presidente visitou e sentou com o Putin para tratar dessas questões. Repito, o Putin tem a sua cota de pecados? Tem. Mas esses pontos positivos a respeito do nosso Brasil, num qual o presidente Putin já manifestou, tem que ser levado em conta. Tomar partido assim porque a onda globalista quer? Não. Tem que ter prudência nessas horas. Tem que olhar, o presidente tem que continuar olhando toda a movimentação com sabedoria. Porque está tendo muita fake news e todos sabemos que numa guerra a maior vítima é a verdade. Está tendo muita guerra de narração. Precisamos esperar relatórios oficiais, coisas concretas, imagens reais, para tirar a conclusão. O presidente está certíssimo. Para finalizar, sem contar que o presidente, quando foi visitar o Vladimir Putin, todos acreditavam que ele precisava fazer 5 testes de Covid por dia para se aproximar do presidente. E que seria separado por uma mesa de quase 12 metros de comprimento, como foi recebido outros líderes, em especial o presidente de toda a poderosa França, que ficou na cabeceira da mesma distância de mais de 12 metros do presidente Putin. Já o nosso presidente foi recebido com todo o carinho do mundo. O que separou o presidente Putin do Bolsonaro foi uma mesinha de canto. E a conversa foi travada por mais de 2 horas, onde os compromissos os quais o Brasil foi buscar, o Putin celebrou, deu a palavra que vai atender o Brasil nesse campo do fornecimento do fertilizante, que é muito bom para evitar uma crise alimentar, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta nesse momento. Tem que agir com a cabeça e não com o estômago. O presidente está certo na sua postura equilibrada de tomar o partido pela paz e pela diplomacia. Sem o fertilizante da China, melhor dizendo, da Rússia, sem o adubo da Rússia, não tem agricultura, não tem agronegócio. A nossa economia vai ser arruinada e se hoje o alimento está caro, amanhã o alimento não vai existir. Você vai ter R$1.000 no bolso e não vai poder comprar 1 quilo de tomate. Uma comparação exagerada da minha parte. Então nós temos que não embarcar nessa onda, ver essa guerra com muita cautela. Não tem inocente nesse conflito, a não ser o povo que está no meio dela ali, tomando vítima de fogo cruzado. Tanto o presidente da Rússia, tanto o presidente da Ucrânia, tanto os presidentes de potência, tanto a OTAN, tanto a ONU, deve explicações verdadeiras e detalhadas à humanidade. Eles estão brincando com a humanidade. Basta saber que toda essa celeuma se deu porque a OTAN não cumpriu um compromisso feito no passado com a Rússia, quando essa ainda era a União Soviética, quando era comandada pelo Mikhail Gorbachev. O compromisso da OTAN era de não expandir para as fronteiras da Rússia. Não só expandiu, como começou a cooptar aqueles países que faziam parte do bloco soviético. E, lamentavelmente, a Ucrânia ela tem o direito de existir como nação. Ela tem que ter a sua soberania
preservada e respeitada. Ela não pode ser atacada injustificavelmente, mas o presidente dela deveria ter um pouco de responsabilidade, estabelecer um canal de diálogo e não se sujeitar à OTAN, permitindo que ela se aproximasse da fronteira da Rússia, causando essa celeuma que está causando. E o mais triste no meio de tudo isso é que agora o presidente comediante da Ucrânia está armando a população essa que é despreparada para o confronto, para enfrentar o exército experiente e poderoso da Rússia. Sabe o que está acontecendo? Já começaram a perder a vida. Só que não fala que são só que a imprensa globalista não fala que são cidadãos armados que estão caindo no confronto com a Rússia. Fala que é cidadão civil. Então, estão usando inocentes como escudo humano em nome de uma causa. E como se não bastasse, o presidente comediante da Ucrânia está liberando os presos do país, armando os presos do país para combater os soldados russos. Isso é loucura. Um camarada que age assim não quer a paz, ele quer a guerra. Por quê? Ele está preservado. E os que estão perdendo a sua vida na guerra são os filhos dos outros. São aqueles que acreditam no país, que querem independência, que querem a harmonia, que querem a paz, que querem a soberania intacta. E estão se dando como voluntário. E inocentemente está indo para a frente de batalha lutar contra o exército poderoso. E por sua vez a gente está vendo os países, as potências, inflando esse conflito, porque eles veem aí uma grande oportunidade de desgastar o presidente Putin, que é uma pedra no sapato do Ocidente. Todos devem explicação à humanidade. Se há o inocente nessa brincadeira, o inocente é o povo. É o povo que está no meio desse fogo cruzado. Entendeu? E quanto às ameaças nucleares que a Rússia vem fazendo, eu não acredito que a Rússia vai fazer uso desse armamento, mesmo porque armas nucleares não é uma arma de ataque, é uma arma de dissuasão. É uma arma para dizer, não mexa comigo. Já tem uns grupinhos aí querendo que Bolsonaro se manifeste contra os países, olha a loucura, contra os países detentores de armas nucleares. Eu vou além. Além do presidente o presidente está certo em não se manifestar nesse sentido. Além do presidente não se manifestar nesse sentido, eu acho que ele deveria já fazer parte de uma corrida armamentista, pensar em entrar nesse seleto grupo da comunidade nuclear, transformar o Brasil numa potência nuclear, porque só assim seremos respeitados, só assim não seremos ameaçados, só assim não perderemos a nossa imensa e rica Amazônia. O presidente está certo, por isso que ele é líder. Nós estamos liderados e cabe ao liderado confiar no líder, porque a visão do líder é infinitamente à frente do liderado. Simples assim. Bem faz o presidente. É como dizia Winston Churchill. Se toda vez que os cachorros latem você para apedrejá-lo, você jamais chegará ao seu destino. Siga em frente, presidente Bolsonaro. Confiamos no senhor. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.